Fala galera! Bem-vindo ao canal do Senhor Biologia. Hoje vamos ter uma aula bem bacana de Biologia Molecular. Vou falar de um tema extremamente importante em provas vestibulares, que é o dogma central da Biologia Molecular. E depois de falar um pouquinho disso aí, eu vou falar mais de mutação gênica. Mas pontualmente sobre a mutação por substituição, a mutação silenciosa e por que o código genético é degenerado. Vamos que vamos? Então, pega o seu caderno aí, anota tudo e foco na aula, porque aqui é conteúdo para valer, hein? Então, vamos comigo. Galera, dogma central da biologia molecular, o que é isso? São as três mais importantes reações que acontecem com o DNA, o RNA e combina com a produção de proteínas, a produção da matéria do nosso corpo, aquilo que constrói o ser vivo. E essas três reações que são o dogma central da biologia molecular. O primeiro desse dogma é a duplicação, também chamado de replicação. O que é? É quando você tem DNA fabricando DNA. Lembra do ciclo celular? Lucas, põe uma imagem aí do ciclo celular. Olha só, a gente tem o período em que a célula está se dividindo, ocorre a divisão, e todo o período de intérfase. O período de intérfase é o período da vida da célula. A célula vive a vida dela, exercendo as suas funções, é dentro da intérfase. E aí a intérfase é dividida em G1, S e G2. Lá na fase S, chama-se inclusive S porque é a fase de síntese. É o momento onde vai estar sendo fabricado DNA. Para que vai se fabricar DNA? Porque logo depois vem a divisão celular. Vem o momento em que a célula vai se dividir. Então veja bem, olha só, olha para mim. Se eu tenho uma célula com 46 cromossomos e eu vou formar por mitose duas células com 46 cromossomos cada uma, tem algum momento em que eu tenho que duplicar esse material genético. E o legal é isso, a quantidade de cromossomo não duplica. Nós não vamos chegar a um momento em que nós vamos ter 92 cromossomos. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que o cromossomo de simples ele vai ficar duplo. Nós vamos manter os mesmos 46 cromossomos, só que agora eles serão duplos. Na fase S, inclusive, da intérfase, não é nem cromossomo, né? É a cromatina que está lá e o DNA presente nela vai ser duplicado. E esse processo de duplicação é o primeiro dogma central da biologia molecular. Então, vamos anotar isso aqui. O que a gente tem? Nós temos DNA, e aí eu vou botar uma setinha bonitinha aqui, de azul. Eu tenho DNA fabricando DNA. Como que chama isso? Isso chama-se replicação. Ou eu posso colocar o nome também de duplicação. Replicação ou duplicação é o primeiro dogma central da biologia molecular. E aí o que vai acontecer? O DNA, ainda no núcleo da célula, ele vai originar outra molécula. Ele vai originar o RNA, que são três os tipos de RNA. Existe o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Todos eles são fabricados dentro do núcleo a partir do DNA. Veja bem, fabricados dentro do núcleo. E o nome do processo que realiza essa transformação aqui, essa produção de RNA, é o segundo dogma central da biologia molecular. É a transcrição. Então nós temos duplicação, transcrição e vamos para o terceiro e último dogma central da biologia molecular, que é quando esses três RNAs que eu falei trabalham em conjunto para produzir proteína. Então quando nós temos aqui a produção de proteína. Beleza, e qual que é o nome do processo bioquímico que leva à produção de proteína? Só um detalhe, o DNA e o RNA, eles são formados por nucleotídeos, enquanto proteínas são formadas por aminoácido. Então veja, tem que haver a tradução do nucleotídeo, da sequência de nucleotídeo, numa sequência de aminoácido. Por isso o nome do processo é a tradução. Tem que haver essa tradução. Veja bem, essas são as três palavrinhas-chave
que representa o dogma central da biologia molecular. Vou dar uma licencinha aqui para você ver. Nós temos a duplicação, que pode ser chamada de replicação também, a transcrição e a tradução. Beleza, tudo isso combina com a produção da proteína. E essa proteína, senhoras e senhores, ela é exatamente como tem que ser. Ela tem a sua sequência de bases nitrogenadas, olha só, ela tem a sua sequência de aminoácidos determinada. Não pode mudar um aminoácido ali, não pode entrar um outro aminoácido no lugar, porque senão a proteína vai estar errada. A proteína tem uma quantidade de aminoácidos específica. Tem proteína que tem mais aminoácido, tem proteína que tem menos aminoácido, mas veja bem, quem é que determina a quantidade de aminoácido que a proteína vai ter e a sequência de aminoácidos que vai estar presente naquela proteína? É exatamente a sequência de bases nitrogenadas do DNA. O DNA é a molécula da informação. Você tem um cabelo lisinho porque o seu DNA tem informações para que você produza um cabelo lisinho. Você tem um cabelo enroladinho porque o seu DNA tem informações para que você produza um cabelo enroladinho. Todas as informações de como você é, inclusive até informações comportamentais, estão inseridas no seu DNA. E as proteínas que você tem, as enzimas que você tem, todas elas são determinadas pelo DNA. E para chegar à proteína, tem que passar por duplicação, especialmente transcrição e tradução. Porém, pode acontecer falhas. E as falhas nesse processo vai levar a proteínas que não funcionam bem. Como, por exemplo, no caso da anemia falciforme, no caso de algumas síndromes que a pessoa não consegue produzir determinadas enzimas, não consegue produzir enzimas que transformam determinados compostos como fenilalanina, entre outros. São muitos os problemas oriundos de mutação gênica, ou seja, aconteceu uma alteração no DNA e essa alteração refletiu na proteína final e isso trouxe uma manifestação no indivíduo. Por exemplo, na anemia falciforme, um único nucleotídeo foi alterado, o que fez com que um único aminoácido fosse alterado. Lá na hemoglobina, que é a proteína que está dentro das hemácias e que é importante para transportar o oxigênio. E aí esse indivíduo, com essa hemoglobina alterada, ele tem uma aglomeração de hemoglobina, o que muda a forma da hemácia, fazendo com que a hemácia tenha uma forma de foice. E aí o indivíduo nasce com anemia chamada anemia falciforme. Falciforme por causa da forma de foice da hemácia. E essa anemia falciforme traz um monte de consequências. Olhando para o lado da genética, é até um caso de pleiotropia, que é um gene determinando vários fenótipos diferentes. Beleza? O que nós vamos ver aqui agora é como acontece essa mutação e como entender isso aí, beleza? Então vamos para o segundo momento da aula agora. Vem comigo.